Esta é uma apresentação sobre iluminação natural na arquitetura. Foram selecionados 12 casos, sendo 4 na Alemanha, 1 na Colômbia, 2 no Brasil, 1 nos Estados Unidos, 1 na Itália, 1 na Bélgica e 2 na Irlanda. Os casos são quase todos do século XX, com exceção da Catedral de Colônia, que é um edifício que teve sua origem lá na Idade Média. Começamos com a Catedral de Colônia, essa igreja majestosa e tão alta que quase não consegue ser visualizada ou enquadrada numa fotografia a partir da praça que está à sua frente. A Catedral de Colônia dificilmente é vista por alguém sem andaimes, é uma obra que se considera nunca concluída. Na visão anterior, nós observamos o Sol na fachada sul, isso num dia de maio, início da tarde. Esse Sol atravessa a nave transversal a sul e vai incidir por dentro da nave transversal a norte. A iluminação pela radiação solar direta, também a radiação difusa através do vitral, é que o torna visível de dia. A vista aérea mostra como o altar da igreja se situa a leste e a porta a oeste. Há quem diga que isso decorre de uma simbologia que coloca o altar junto com a origem do sol representando a vida e a porta, o pôr do sol, a morte, também o mundo material. O autor de arquitetura Sir Bannister Fletcher, na sua História da Arquitetura, argumenta que a razão dessa orientação está na insolação que vem do sul e que é tão mais necessária no inverno, quando o sol passa abaixo, um fato que faz com que as construções se tornem mais verticais à medida que a latitude aumenta para o norte da Europa. Essa é uma representação em corte da catedral e aqui um esquema de como funciona a iluminação. Essas cores foram adotadas para a radiação originária do céu, o azul representando os raios que vêm do horizonte, os raios um pouco mais altos são verdes, depois amarelos, laranjas e o zênite tem seus raios em vermelho. Esse feixe amarelo claro representa a radiação solar direta. O próximo exemplo é o Parlamento Alemão, que foi uma obra de revitalização. O escritório de Norman Foster e Associados foi selecionado e apresentou uma proposta de uma cobertura externa sobre todo o retângulo correspondente à planta do edifício. Essa proposta depois foi recusada e a intervenção foi muito menor, embora essa cúpula colocada no centro seja bastante imponente. Existe uma tentativa aqui de trazer luz para dentro do edifício, para a sala plenária do parlamento alemão. O problema que existe é a radiação solar direta, incidindo durante todo o ano, e a entrada de raios muito rasantes dentro do cone de 30 graus que causaria ofuscamento nas pessoas. A solução foi colocar uma espécie de filtro que bloqueia os raios que não são altos, mas ainda há o problema da radiação solar direta. Então foi construída essa cúpula, nela existe uma peça móvel que bloqueia a radiação solar direta, impede que ela chegue na abertura. E também existe o aproveitamento dos raios rasos, aqui o azul, o verde e o amarelo, através de um espelho redirecionador. Então toda a iluminação é mandada quase que verticalmente para baixo, para a sala plenária. Aqui está o espelho, um espelho facetado chamado Fresnel, que é composto de planos e não de peças curvas. E o resultado, a sala plenária toda iluminada sem luz elétrica.
Próximo exemplo está na Alemanha também. É uma biblioteca na cidade de Karlsruhe, a Badische Landesbibliothek, uma biblioteca correspondente à metade do estado de Baden-Württemberg. Projeto de Oswald Matthias Ungers, um arquiteto notório por suas obras em museus, já falecido. Dificilmente da rua a gente enxerga a cúpula, mas entrando a gente tem uma surpresa. Eu fui várias vezes a essa biblioteca. Há uma sala de leitura muito clara e com poucas aberturas. Aqui a cúpula vista de dentro. E aqui é uma explicação de como funciona a iluminação dessa sala de leitura. Existe uma admissão de luz originada no zênite, também a luz do horizonte. Essa luz é refletida nas superfícies brancas e assim também a radiação solar direta. A altura da cúpula explica que existe pouco ofuscamento. Próximo exemplo, o último na Alemanha, o Lenbachhaus Museum, em Munique, também obra de Foster e associados. Ele se vale aqui da configuração em shed, com uma curiosa integração da iluminação na estrutura. A gente vê aqui formas curvas, formas orgânicas adaptadas para um máximo aproveitamento da luz difusa do céu. Essa perspectiva mostra como essa construção nova foi anexada a uma construção existente. E a fotografia aérea mostra que os sheds são abertos aproximadamente a norte, uma orientação de onde, no hemisfério norte, o Sol aparece somente uns poucos dias do ano, ou poucas horas dos dias de verão. Próximo exemplo está na Colômbia, em Bogotá, obra do Rogelio Salmona, foi considerado o maior arquiteto colombiano, já falecido. E ela tem uma forma orgânica, ela usa de forma original a alvenaria de tijolos aparentes. E aqui uma visão por dentro de um edifício que parece muito iluminado. O principal recurso para a iluminação, então, é o plano ou esse tronco de cone de concreto numa cor clara que reflete a luz direta do sol e difusa do céu para dentro da biblioteca. Nós percebemos que não existe uma proteção efetiva contra a radiação solar direta, embora as vigas ajudem um pouco nesse intuito. Aqui um esquema de como funciona a iluminação. O próximo exemplo está aqui no Paraná, Catedral de Cascavel. Ela se destaca não por ser grande nem imponente, mas por uma forma muito curiosa, delicada, que parece um papel dobrado na sua cobertura. O projeto é de Gustavo Gama Monteiro, que foi professor da Universidade Federal do Paraná. O interior da igreja é relativamente escuro, mas a parede atrás do altar está sempre cintilando como se estivesse acesa, e na verdade não tem luz elétrica ligada. É só o reflexo de toda a luz direta ou indireta que vem da fachada. Essa fachada se abre para norte. E aqui é um esquema que explica a iluminação e que deixa entender que a pessoa que está no altar olhando para a porta da igreja provavelmente sofre ofuscamento. Próximo exemplo é dos Estados Unidos, o Kimball Art Museum em Fort Worth, projeto de Louis Kahn. Ele se destaca por uma calha de concreto que sempre parece muito iluminada. A calha tem na posição mais alta uma abertura, debaixo dela um espelho côncavo que redireciona a radiação solar direta e também a luz difusa do céu, iluminando então essa cobertura.
a luz elétrica é utilizada para realçar as obras de arte. Aqui um esquema da iluminação. Próximo exemplo é uma igreja em La Riola, em Bolonha, na Itália, que é projeto do arquiteto finlandês Alvaralto. Primeira coisa que aparece nessa imagem é a assimetria. Existe uma preocupação com a iluminação e uma proposta bastante simples no interior da igreja. Mas uma forma bastante diferente e bastante arrojada que aparece aqui na fotografia aérea, aberturas em shed voltadas para o norte. Por dentro, as vigas sobre as quais se apoiam as janelas do shed são, de certa forma, uma proteção visual contra a iluminação em excesso. Aqui uma visão externa e um esquema da iluminação. O próximo exemplo está no Brasil também, a Igreja da Pampulha, de Oscar Niemeyer, que é a primeira obra do arquiteto. Quem entra na igreja vê um painel por Cândido Portinari, retratando aqui São Francisco de Assis, e parece bastante destacado, considerando que o revestimento da igreja é relativamente escuro. Olhando por fora, nós conseguimos já ver que existem 2 volumes que não se encaixam perfeitamente. E existe uma abertura pela qual entra a luz que vai lá no altar, na parede do fundo, iluminar o painel do Portinari. Uma fotografia aérea mostra então a orientação da igreja. A gente percebe que o painel recebe luz do norte, radiação solar direta do norte. Então ele pode ficar bem iluminado. O importante é que o vidro, nessa junção dos volumes, seja um vidro difusor. Aqui tem um corte tentando explicar esse mecanismo. O próximo exemplo é da arquiteta iraniana Zaha Hadid, do seu escritório. Foi o Porthouse, na Antuérpia, na Bélgica, como um anexo. Então nós vemos um edifício com um formato único. Ele lembra aquele corpo de bombeiros da Zaha construído no sul da Alemanha, que foi a primeira obra dela, na forma de flecha. Nós vemos já ao redor do edifício, por trás da fachada, uma escada. Percebemos que essa fachada de vidro ela não é inteira transparente, ela tem muitas peças que são opacas. Isso ajuda a controlar a radiação solar que entra. Tem muitas visuais bonitas, são exploradas. O edifício serve como uma sede administrativa do porto, que não existia. O porto se ressentia de ter pequenos escritórios para uma área e um número de pessoas muito grande. Além de um relativo controle da radiação solar e da iluminação, o que existe dentro do edifício são funções que servem debaixo dessa iluminação tão intensa. Então, por exemplo, refeitórios, salas de encontro, leituras, e vocês percebem na planta outras funções, escritório, administrativas mais protegidas. Um nível em cima e mais um nível aqui. Próximo projeto é na Universidade de Limerick, na Irlanda, a Escola de Medicina e a Residência Estudantil. Primeiro aqui um edifício da Residência Estudantil. Chama a atenção na alvenaria o uso de um parapeito diferente, branco, e com um ângulo estudado para levar bastante luz para dentro do edifício. Aqui uma planta do pavimento térreo.
ou do segundo piso, e aqui a planta do pavimento térreo. Corte e o esquema da iluminação. A escola faz parte do mesmo complexo e tem um projeto já bastante diferente, mas que da mesma forma ou até de modo mais sofisticado se preocupa com a iluminação. A gente vê a radiação solar direta entrando em diversos locais, e são locais de circulação geralmente e revestidos, ou cujo material estrutural mesmo é concreto ou pedra. Existe uma abertura no meio da planta aproximadamente que admite radiação solar direta em cima das paredes e lajes de concreto. A gente percebe que as regiões que têm móveis ou que têm piso de madeira são protegidas. As arquitetas autoras desse edifício são Shelley McNamara e Vonnie Farrell, que ganharam o prêmio Pritzker de 2020. Elas trabalham no escritório chamado Grafton. Aqui é uma vista em elevação da fachada sul, que mostra uma proteção solar por peças inclinadas em relação à direção norte-sul, que admitem a radiação solar de leste e sudeste, bloqueiam aquilo que está entre oeste e sudoeste. Então, pela manhã, em que as coisas estão frias, a gente deixa entrar o sol, à tarde a gente não deixa, evitando um superaquecimento. Aqui é uma visão em planta dessa proteção solar. O térreo, o primeiro andar. E aqui é um esquema de como funciona a proteção com relação à radiação solar direta. Uma visão em corte que mostra o rasgo no centro do edifício, que admite radiação solar direta, além da luz difusa do céu. E aqui um esquema explicando o funcionamento disso. O último exemplo é uma biblioteca que se situa em Dublin, na Irlanda. Tem um nome difícil em gaélico. E foi projeto de escritório Kerr Kötter Nassens. Foi incluído aqui por sugestão do meu amigo Alexandre Ruiz, que trabalhou como arquiteto nesse escritório, nesse projeto exatamente. Nós percebemos aqui um sistema de iluminação semelhante ao museu em Munique, mas não utiliza shed, senão aberturas diretas para cima. São aberturas zenitais mesmo, intercaladas entre vigas. Uma visão da biblioteca, esse edifício bem imponente. Uma outra visão curiosa com relação à cor da luz que existe dentro do edifício. Do lado de fora uma luz fria, de dentro uma luz quente. Aqui como as vigas protegem do ofuscamento e também estão associadas a sistemas de iluminação elétrica. Aqui uma planta de um penúltimo pavimento e a planta do último pavimento com número 2, a abertura que é o vazio. Aqui uma visão em corte. Esses apetrechos na parte mais alta são ventiladores eólicos, aqui exaustores eólicos, melhor, tanto esculturais. E aqui um esquema que mostra como funciona a iluminação nessa biblioteca, bloqueando praticamente o ano inteiro o aporte da radiação solar direta, mas lembrando que o intuito não foi impedir a entrada do sol, pelo fato de que os irlandeses em Dublin apreciam muito a radiação solar direta. Não existe uma incidência tão vertical do sol como nos países tropicais. E
a gente pode, com esse último exemplo e mais os outros, avaliar que existe uma diferença cultural com relação à arquitetura, na tolerância, no interesse de trazer a radiação solar direta para dentro dos ambientes ou não. Claro, isso tudo dentro da medida em que é possível trabalhar, é possível utilizar os ambientes sem um ofuscamento ou sem o superaquecimento.